Oi, gente! E aí, gostaram do capítulo de ontem? O fim do dilúvio, a pombinha da esperança do milagre, a pombinha da certeza de que a bênção vai chegar. Assim que Noé viu a pombinha com a folhinha verde de oliva na boca, ele se sentiu realizado, ele teve certeza que a bênção dele estava pertinho. Ainda demorou algum tempinho, né? Não contei ali, mas deve uns 4 meses, eu acho, por aí. Um tempo ainda para a terra secar toda, para a bênção dele chegar. Mas só dele saber que ia chegar, né? Isso já encheu o coração dele de bênção, e aí ele fez um altar para o Senhor, né? Ele fez uma oferta de gratidão. Se fosse a gente hoje, ia se ajoelhar, orar e agradecer a Deus, ou fazer um culto de ações de graças, né? Oferecer alguma coisa para o Senhor, isso é gratidão. Foi isso que Noé fez com a família dele. E hoje nós vamos ler, Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Olha, os bichos têm medo da gente. Não sabia disso. Nunca me toquei disso. Por isso que a gente tem que assumir o nosso governo aqui na Terra, né? Que a gente vive como se a gente fosse um bicho, né? Com medo das pessoas, com medo das coisas, com medo das situações. E a Bíblia mesmo, a própria Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quem tem que ter medo da gente são os animais. Os animais têm medo da gente porque Deus mandou eles ter medo da gente. Não a gente ter medo deles, né? De outras coisas. Nós temos que governar, ter o poder, ter o governo, principalmente da nossa vida. Enfim, vamos voltar aqui. Todos os animais terão medo e pavor de vocês. Versículo 2 ainda. Todos eles serão dominados por vocês. Tá vendo? Nós temos o governo. Nós conseguimos dominar. Vou sentar direito aqui. Nós conseguimos dominar os animais, a natureza, tudo. Deus nos deu o governo todo, de tudo. E muitas vezes a gente não entende isso, a gente não compreende que o governo é nosso, que a gente que tem que fazer do jeito que a gente quer, do jeito que o Senhor nos orienta a fazer as coisas, né? Ter o governo de nós mesmos já é muito difícil, né? Mas nós temos que ter. Evitar comer porcaria, fazer academia, beber muita água, dormir bem e ter momentos de prazer, de desfrute. É simples assim. Quando você fizer tudo isso que eu falei, você vai ter governo sobre os animais, sobre a natureza, sobre a sua família, sobre tudo. Você vai conseguir fazer tudo porque você vai mostrar para Deus que você tem o governo do seu corpo, da sua vida. Então você está apto para governar outras coisas, outras pessoas, outros animais. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Vocês podem comer, versículo 3, para você que está acompanhando aí. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 3. Vocês podem comer os animais e também as verduras que eu dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é a carne com sangue, pois no sangue está a vida. Meu pai falava muito esse versículo com a gente. Engraçado que ele falava, mas ele era muito pecador. Porque ele gostava de... Não sei se vocês conhecem, esqueci o nome, acho que é morcilla. É morcilla? Ai, não me lembro, mas alguém deve saber aí, né? É uma linguiça assim que tem sangue, pele de porco, tudo esses negócios assim. Eu como todo tipo de carne, mas essas linguiças que meu pai comia eu não gostava não. Até porque ele mesmo ensinou a gente que a gente não deveria comer sangue, né? Então, a partir de hoje eu estou te trazendo uma notícia. Aquela galinha molho pardo não é muito comida que Deus gosta não, que você coma. A galinha molho pardo
sabe como que é feita, né? A galinha cozida ali no sangue, no próprio sangue dela. Não sei, você come o que você quiser e também se o seu coração não te condena, maior é Deus, né? A própria Bíblia fala isso também. Mas aqui, nesse momento, com Noé, no comecinho de tudo, Deus falou, uma coisa vocês não devem comer, é a carne com sangue, pois no sangue está a vida. Mesma coisa que ele falou lá com Adão, né? Você pode comer todas as árvores, todas as frutas, você tem controle, domínio de tudo, coloque nome nos animais, faça isso, faça aquilo, tal. Só de uma árvore você não vai comer. Aqui é a mesma coisa. Ó, eu dei os animais, as verduras, as frutas, tudo para você comer. Pode comer tudo, menos o sangue. Só uma coisinha. Engraçado como que essa coisinha sempre dá trabalho. Como que pode essa coisinha perturbar a gente desse jeito, né? Se a gente não soubesse, a gente nem ia querer comer daquela árvore. A gente nem ia querer comer sangue. Igual a gente viu a tal da galinha molho pardo. Mas como tá falando aqui para não fazer, parece que chama. Parece que a gente quer fazer. É porque nós, como falou lá no outro capítulo, né? Desde a juventude nós já somos pecadores, nós já temos um mau pensamento, uma coisa ruim. É por isso que a gente precisa de Jesus. Você que acha que não precisa de Deus para nada, você precisa justamente por isso, porque aquela coisinha que você está fazendo está te afastando do Senhor. Aquela frutinha que você está comendo, aquele sanguinho que você está comendo, aquela coisa pequenininha, é uma coisa em 1 milhão de coisas que você está fazendo, está te afastando do Senhor. É triste, né? Mas vamos continuar. Só o sangue, porque o sangue está à vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano. Lascou, hein? Vai acertar a conta com você. Olha bem o que você está fazendo. Na balança lá, ó, vai ser mais coisa boa ou mais coisa ruim? Pensa aí. Eu acertarei as contas com o ser humano e com cada animal que matar alguém. Então, os animais que matam. Esses dias, eu acho que foi ontem, antes de ontem, eu li uma reportagem que uma moça foi... esqueci o nome, o bicho que mordeu, comeu ela lá, matou ela. Ela foi num zoológico e um bicho lá matou ela. Não sei se foi elefante, acho que foi um elefante ou um leão, sei lá. Eu sei que ela tava lá passeando, os bichos estressados que estão presos lá, né? Na cadeia deles lá, que chama zoológico. E o bicho comeu ela. Então, aquele bicho que comeu ela vai prestar conta para Deus. Igual a gente. Tá falando aqui, ó, não sou eu não. Isso não é toque de claro, tá escrito aqui, ó. E cada animal que matar alguém, também acertarei as contas com ele. O ser humano foi criado parecido com Deus. Por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos. Olha que legal. Tenham muitos filhos. E que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês. Isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Eu prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, olha que legal, Deus está fazendo com a gente e com os animais. Aí tem gente que fala, mas é enchente de Porto Alegre, por exemplo, né? E é enchente não sei de onde. Não é enchente, gente. É dilúvio. Sai de baixo sai de baixo a água e de cima. Um dilúvio é uma coisa sobrenatural. Mesmo que aqui em Porto Alegre tenha sido um caos total, é muito pouquinho perto de um dilúvio. É um dilúvio. E é a promessa de que nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que eu estou fazendo com o mundo. Tem gente que não gosta que fale arco-íris, né? Aí falam arco da promessa.
aqui nessa linguagem dessa Bíblia, né, que é uma linguagem coloquial, uma linguagem simplificada para que todo mundo possa entender, colocou arco-íris, que é a mesma coisa, só que tem gente que gosta que fale arco da promessa. Não importa, né? É aquele lá que tem as 7 cores lá, maravilhoso, que geralmente quando chove aparece. Esses dias nós vimos uma aqui de dois, assim, um em cima e um embaixo. Foi a coisa mais linda. Pena que o celular não pega, né? Aí eu pensei, nossa, Deus está falando 2 vezes da promessa. Eu já vou espiritualizando tudo, porque o mundo é espiritual mesmo, né? A vida é espiritual. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pessoa com TDAH, né, ela já tem que voltar. Eu não sei se eu tenho, não. Eu tô só falando porque meu filho tem. O arco-íris será um sinal da aliança que eu estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que eu fiz com vocês e com todos os animais. Que legal, né? Eu nunca tinha me tocado que a promessa também é com os animais. Que coisa, a gente pensa só na gente, né? E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Que legal isso. Quando eu cobri... Olha, o que eu achei interessante aqui é que então eu me lembrarei da aliança. Tá falando que Deus se lembrará. A gente olha, quem conhece essa história, agora vocês acabaram com a inocência, que a partir de agora vocês conhecem a história. Ai, Deus não condena o inocente, né? A Bíblia fala isso também. Agora vocês já sabem, então vocês têm que fazer a coisa certinho. Não são mais inocentes. O arco-íris é o pacto que Deus fez com o humano, que nunca mais vai destruir toda a humanidade com o dilúvio. A água de cima e de baixo, sem parar. Acabar com tudo. O Senhor não vai mais fazer isso. E quando ele vê aquele arco-íris, ele se lembra da promessa que ele fez. Bonito isso, né? Assim não haverá mais dilúvio para destruir o ser humano. Quando o arco-íris aparecer, eu verei e lembrarei da aliança que eu fiz com vocês, que não vou acabar mais com o mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que eu estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. É um sinal de aliança. Aliança. É bonito, né? Aliança. Por que a gente usa aliança, né? Aliança de casado. Ela não tem nem começo nem fim. É igual a aliança do Senhor. Não tem começo nem fim, ela é eterna. Ela gira sem parar, ela não tem fim. Então, nós podemos ficar tranquilos que não vai ter mais um dilúvio, graças a Deus. Uma enchente já quase matou a gente aqui, foi horrível, um dos piores momentos da nossa vida aqui em Porto Alegre. Imagina um dilúvio, né? Que vem água de baixo, imagina. Graças a Deus pelo arco-íris ali, o arco da promessa. Noé e seus filhos agora. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Tem uma música... Canaã... Esqueci uma música. Tem um hino que fala de Canaã. Eu vou para Canaã. Tem uma música assim. Tem um corinho assim, eu não me lembro direito. Só sei que Cã, que algumas bíblias chamam de, escreve Cão, ele foi o pai de Canaã, que é uma cidade. Esses 3 foram os filhos de Noé, e os descendentes dele se espalharam por todo o mundo, pelo mundo inteiro. Os descendentes de Noé, né, Cã, Sem e Jafé, espalharam os filhos. Noé era agricultor e foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Ai, que lindo! Nossa, que legal! Noé foi o primeiro a fazer uma plantação de uva. Eu amo uvas. Aquelas verdinhas sem caroço. Eu adoro. Na verdade, eu gosto de todas, né? Mas aquela tem meu coração. Um dia, Noé bebeu muito vinho e ficou bêbado e se deitou nu, pelado, dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, da cidade de Canaã, que fez várias pessoas lá, né? Viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre ele, sobre os seus próprios ombros e foram andando de costas. Ah, tá, peraí um pouquinho, vamos voltar. Versículo 23 para você que está acompanhando. Então Sem e Jafé, Cã viu
o Noé pelado, falou com Sem e Jafé. Eles pegaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e foram andando de costa para não ver a nudez do pai. Foram andando de costas com a capa, cobriram seu pai. Eles foram com a capa assim e jogaram em cima do pai, né, para não ver. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem e de Canaã, e que Canaã seja o seu escravo. Ele abençoou Sem e falou para Canaã ser escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. Os filhos de Jafé vão morar no acampamento de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. E assim finalizamos o capítulo 9. Estava pensando aqui, por que, né, que ele amaldiçoou tanto, né, a família, né, a cidade de Canaã, lá, porque ele viu, né, ele viu o pai nu e ele era uma vergonha, eu acho que era uma coisa muito grave. Como eu disse, né, no podcast de ontem, eu não sou teóloga, não sei explicar essas coisas, eu fico aqui meditando e o Senhor vai falando comigo essas coisas que me chamam a atenção, tipo isso, né? Por quê? Eu acho que é porque ele viu, então o pai se envergonhou e amaldiçoou. Creio que seja isso, né? E com Sem e Jafé ele abençoou porque eles fizeram esse lance da capa, né? E jogaram e não viram, né? Então é isso. Beijão pra vocês e até amanhã. Já estamos no capítulo 10 já. Passa muito rápido, né? É bom estar com vocês aqui. Beijão. Tchauzinho.